Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. O professor Murilo já entrou. Vamos aguardar a Letícia Leite e o Dr. Ricardo Calcini. Hoje nós vamos falar sobre a transcendência, que é um requisito do recurso de revista. Espera aí, estou adicionando aqui para você. Olá, doutora Mariana, doutora Fernanda, doutora Sandra. Sejam todos bem-vindos. Olá, Murilo, tudo bom? Olá, boa noite, Tainá, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a internet vai funcionar. Mas se Hoje por acaso alguma coisa acontecer, você puxa a live lá do seu perfil, tá? tá bom, tudo bem, Por beleza. favor, mas vai funcionar. A Letícia disse que não vai poder entrar hoje. Eu não sei se você viu a mensagem dela, mas ela acabou de mandar lá para o nosso grupo e Não, ela não disse que teve um recebi. problema lá na rua dela, enfim. Ela não Entendi. vai poder estar com a gente, infelizmente. Poxa, que pena. Mas eu tenho certeza que a live vai ser muito boa. O doutor Ricardo já tá entrando. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Tainá? Vejo aqui meu amigo Murilo, satisfação de estar aqui com os grandes conhecedores aqui dessa parte recursal. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco para falar sobre um assunto tão importante para a advocacia. Então, sem mais delongas, para quem está assistindo a gente, o pessoal ainda está entrando, o Murilo, que tá toda semana nesse projeto de recurso de revista, como vocês bem conhecem, ele é professor e é servidor do TST. E o doutor Ricardo Calcini, um jurista de renome que está aqui conosco, todos já o conhecem também, mas eu vou ler rapidamente o currículo dele. O Dr. Ricardo é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Processual Civil pela EPM-TJSP, em Direito Social, professor de Direito do Trabalho da FMU, professor convidado de cursos jurídicos e de pós-graduação, coordenador editorial da Trabalhista, da editora Mizuno, membro do Comitê Técnico da revista Síntese, coordenador acadêmico de projetos trabalhistas como Dúvida Trabalhista, do Portal J, Migalha Trabalhista, do Portal Migalhas e Prática Trabalhista, da revista Consultor Jurídico. É isso mesmo, doutor Ricardo? Desculpa se eu esqueci Ótimo. alguma coisa. Imagina, gentileza sua. E não precisava, aliás, afinal estou aqui convidado seguramente para ouvir aqui os meus amigos que têm muito mais acrescentado que eu aqui neste dia tão festivo e importante aqui para o evento de vocês. Muito obrigada. E, pessoal, vocês que estão assistindo, nós temos uma excelente novidade. O doutor Ricardo disponibilizou uma via do Manual Prática Trabalhista nos Tribunais Superiores, de autoria dele, que é publicado pela editora Mizuno. Quem quiser conferir, acessa o portal da editora. E a regra da premiação vai ser a seguinte: durante a live, vocês vão ter que fazer um print, publicar nos stories ou no feed e marcar as 3 contas, a do doutor Ricardo, Juridicando na Rede, e a do professor Murilo. E coloquem uma frase bem bacana, bem criativa. A gente brinca que é um elogio sincero e espontâneo. Mas coloquem uma frase bacana que nós vamos escolher dentre os participantes. A frase mais criativa vai ganhar uma via desse livro que é imprescindível para a advocacia trabalhista. Então acessem o portal, vejam a obra. Eu imagino que muitos já tenham, mas é sempre válido participar. Bom, então, como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a transcendência no recurso de revista, que foi um requisito inserido na CLT pela medida provisória 2226 de 2001, que, como vocês sabem, permaneceu em vigor por causa do artigo 2º da Emenda Constitucional número 32 de 2001. E eu queria que você começasse falando, doutor Ricardo, por favor, sobre esse requisito. O que é, quais são os seus principais aspectos? Bom, Tainá, antes de mais nada, eu quero aqui cumprimentar você pelo excelente projeto aí que vem desenvolvendo aí junto ao portal, né, Juridicano, meu amigo Murilo, que tivemos a oportunidade, inclusive o ano passado, de realizar um evento em conjunto sobre a parte dessa recorribilidade para o TST, que acresce demais aí para quem realmente quer conhecer um pouquinho do recurso de revista. E eu não ia dizer, mas já que você antecipou, eu acho que eu fui convidado pelo livro, viu, gente? Olha, eu não tenho nada muito a dizer, não, tá? Eu acho que eu fui convidado pelo livro para poder dar aqui um exemplar para vocês, mas o faço aqui de coração, então coloca o print lá conosco,
tá? Vai estar concorrendo aí esse nosso exemplar que a editora Mizuno vai passar aí a destinar a partir de amanhã. Bom, assim, em linhas gerais, e para a gente tornar esse bate-papo realmente bastante proveitoso, quero ouvir também bastante o Murilo, eu não sei se a doutora Letícia estará conosco ou não, mas a questão da transcendência é uma questão muito nebulosa e por mais que o TST tenha tentado realmente criar parâmetros objetivos dentro, pelo menos, dos seus órgãos turmários para poder fixar algumas balizas mais, vamos dizer assim, seguras para o conhecimento do recurso de revista, nós sabemos que na prática as 8 turmas ainda divergem entre si no que diz respeito a esses pressupostos, principalmente porque a própria norma, né, trazida pela Lei da Reforma Trabalhista, embora colocando lá os seus 4 fundamentos, né, vamos dizer assim, imprescindíveis para que o recurso realmente alcance a transcendência, que é o critério político, social, jurídico, econômico, ela permite ali, ao final realmente da sua diretriz, que outras hipóteses possam eventualmente serem conhecidas, a depender naturalmente, né, da importância do julgamento, da necessidade do enfrentamento, da tese por parte do Tribunal Superior do Trabalho, que todos nós aqui sabemos é um órgão que tem realmente a função principal de fazer a uniformização da jurisprudência em âmbito nacional. Então, perde muito o TST quando ele deixa de conhecer da transcendência, porque perde uma oportunidade de pacificar uma matéria que eventualmente ainda esteja realmente em divergência dentro dos regionais. Então, em linhas gerais, além do critério, né, social, político, econômico e jurídico, nós podemos aqui destacar aquele que na parte final da legislação fala, dentre outros, né, e que como o pessoal que atua no TST, o Murilo sabe muito bem disso, porque está diretamente aí no dia a dia lidando com a questão dos recursos de revista, isso realmente acaba trazendo um aspecto mais subjetivo para a análise da transcendência, e isso naturalmente vai impactar, como de fato já está impactando realmente nessa questão da admissibilidade dos recursos, lembrando que hoje, né, eu não sei se esse dado ainda continua verídico, viu, Murilo, se me confirma por favor, mas hoje nós temos aproximadamente 500 mil processos aí, aguardando uma solução definitiva por parte do Tribunal Superior do Trabalho, e claro, né, gente, os 24 ministros que estão realmente hoje atuando nas composições turmárias, por mais que eles sejam competentes, por mais que eles sejam realmente vencedores, que estejam se dedicando diariamente aí, junto com o pessoal da assessoria, para poder resolver, né, essa avalanche de recursos que chegam em Brasília, me parece que a transcendência é um mal necessário. É um mal necessário porque não dá, né, para acreditar que um tribunal, como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho, tenha essa quantidade de recursos que cada vez mais vai crescendo em razão do acesso ainda maior ao poder judiciário depois que foi promovido pela Lei da Reforma Trabalhista. Então, linhas gerais, para a gente poder criar esse bate-papo, tá? Eu queria até ouvir o Murilo nesse aspecto, porque me parece que a transcendência, apesar de ser ruim para muitos, né, e muitos aqui, claro, que criticam, mas me parece que é um mal necessário, porque do contrário, cedo ou tarde, o TST não terá mais condições de fazer um julgamento em tempo e modo para poder uniformizar as questões que realmente hoje necessitam ser pacificadas nos regionais. Bom, vamos lá. Desculpa, Pode Murilo, falar. Não, pode falar, pode falar. Não, Diga aí, depois eu falo mais. só para complementar a informação inicial que eu havia dado, eu já vi que alguém comentou se a transcendência foi inserida na Sarita em 2001, por que ela não era aplicada, não era analisada pelo TST em sede de recurso de revista? E se não era analisada porque ela não era, o texto não havia autoexecutoriedade, ele não era auto-aplicável. Era necessário haver uma regulamentação e no texto havia previsão, no texto da medida provisória, havia a previsão de que essa regulamentação seria feita pelo TST. Isso levantou muitos questionamentos e, inclusive, a medida provisória foi objeto, de uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, o número 2257, que ainda está em trâmite no STF, mas essa regulamentação ela veio com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467,
que trouxe algum norte em relação aos indicadores de transcendência. E aí eu vou passar a bola para o Murilo, mas antes eu vou deixar ele numa pergunta já fogo no parquinho, como diz o Dr. Marcos Dias, magistrado aqui do Rio de Janeiro. A parte da doutrina se divide em relação a, digamos, a natureza da transcendência. Se ela seria um pressuposto intrínseco recursal ou se ela seria uma prejudicial de mérito. E isso faz diferença, a meu ver, em cada turma, como é que vai ser a análise do recurso. Se vai ser anterior aos outros requisitos, se vai ser posterior, se analisando a transcendência não passa para os demais. E aí você já pode falar sobre as questões trazidas pelo Dr. Ricardo e também sobre isso. Bom, vamos lá então. Boa noite, Ricardo. Prazer receber você aqui com a gente, engrandecendo bastante o evento. E parabéns pelo seu livro. Eu estou em alguns grupos de advogados e volta e meia eles fazem menção a esse livro lá. Então, eu até recebi uma mensagem hoje, eu acho que a pessoa que me mandou está aqui. Eu vi que ela entrou. Ela falou, eu estou de olho nesse livro há um tempo já, então talvez até vai seja ganhar, vai concorrer. Printa lá que você vai ganhar lá o exemplar. Pois é. E aí, bom, sobre o número de processos, e aí deixa eu até... Depois, provavelmente, eu vou esquecer a outra pergunta que você fez, Tainá, mas aí você relembra, tá bom? Mas, enfim, tá, sobre a quantidade de processos, realmente tem mais ou menos 500 mil hoje no TST, para vocês terem ideia, lá no gabinete do ministro Pimenta tem mais ou menos 12 mil atualmente, nem todos são recurso de revista ou agravo, tem, por exemplo, embargos, recurso ordinário para quem trabalha na SDI 2, né? Mas a grande maioria realmente é recurso de revista embargos, ação rescisória, dissídios coletivos, e é isso. Desses 12 mil que tem no gabinete, 7 mil, 8 mil são ou RR ou agravo de instrumento em recurso de revista. Então, a grande maioria da atividade do TST é para esses recursos mesmo. E aí a gente está tendo até um aumento de acervo, a gente chegou a comentar isso na última live, Tainá, que o número de processos que está sendo julgado permaneceu mesmo, só que está entrando mais processos. Muito provavelmente por causa das novas questões lá da reforma trabalhista, e aí a gente tem processos em que a transcendência tem sido reconhecida exatamente por isso. Aí seria o caso de transcendência jurídica, né? Lei nova demandando uma interpretação pelo Tribunal Superior do Trabalho. Existe divergência entre os TRTs e aí a porta de entrada para chegar lá no TST. Deixa eu me lembrar de outra... Ficou uma outra pergunta, Ricardo? A pergunta que a Tainá fez, e antes disso eu queria só saudar o nosso público, Murilo, se me permitir. Claro. Vejo que entrou aqui na live o nosso professor, que inclusive é prefaciador aqui da minha obra, Dr. Ricardo Guimarães, tá? que é nosso querido amigo aqui da PUC de São Paulo, acadêmico realmente aí de conhecimento notório e um especialista na temática de recurso de revista, então queria saudá-lo na pessoa dele para poder cumprimentar toda a nossa audiência. Na verdade, a Tainá lhe colocou no fogo amigo, Murilo, no que diz respeito ao pressuposto da transcendência, se nós estamos diante de um pressuposto intrínseco ou um pressuposto extrínseco do recurso de revista. De mérito, né? Ela colocou prejudicial de mérito, embora haja essa divergência de ser um pressuposto extrínseco ou intrínseco. Eu só uma observação antes de você responder, Murilo. Eu fiz mais essa pergunta pelo viés prático. Como é que vocês atuam? Qual é a sua visão? O ministro faz uma análise anterior, analisa apenas a transcendência. Caso ultrapassado, caso verificado que foi preenchido esse requisito, passa-se a análise dos próximos ou já faz uma análise conjunta? Uhum. A gente acaba dando uma batida de olho no recurso de revista primeiro, dependendo do agravo de instrumento, né? Porque pode ser o caso de agravo de instrumento desfundamentado, por exemplo, que não ataca o óbice lá da súmula 126 do TST e tem a ver com aquela decisão recente do Pleno do TST, né, de necessidade de renovação ou não das razões do recurso de revista quando o óbice processual que é aplicado pelo juízo de admissibilidade do TRT. E é o seguinte, a gente dá uma passada de olho geral para ver se foi transcrito o trecho do acórdão do TRT, por exemplo, ou se foi indicado alguns dos fundamentos lá do 896, divergência jurisprudencial, contrariedade à súmula ou ao J do TST, ou a precedente normativo também, e violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal. Se não tiver isso, aí realmente tem as decisões do TST que entendem que fica prejudicada a análise da transcendência da causa, porque teria esse pressuposto, que a falta de... não teria, no caso, o pressuposto, que a falta
de indicação do trecho do acórdão do TRT. E aí o recurso não pode ser analisado porque é uma exigência legal. Ok, beleza. Mas, na prática, assim, o que eu vejo? É que desses 4 critérios, tá, econômico, social, político e jurídico, cada um desses 4 tem alguns subcritérios. E esses subcritérios não são taxativos, são exemplificativos de acordo lá com o texto da CLT. E aí, o único que eu vejo que é mais subjetivo, com certeza, é a transcendência econômica, porque está lá na CLT. Quando a causa for de elevado valor. E aí tem até turmas que entendem que é o valor da causa, tem turmas que entendem que é o valor do pedido devolvido no recurso de revista. Então fica aquela questão complicada. O que é elevado valor da causa? Para um trabalhador que ganha um salário mínimo, se a causa for de 20 mil reais, é um elevado valor? E a empresa multinacional, uma empresa gigante, é um elevado valor uma causa de 20 mil reais? Então fica bem subjetivo, tem que ser analisado caso a caso. A gente tem uma decisão, várias decisões da 7ª turma do TST que procurou estabelecer esse critério mais subjetivo. E aí, para o recurso de revista do reclamante, a causa teria transcendência econômica se o valor do pedido devolvido ou dos pedidos devolvidos forem superior a 40 salários mínimos, que é o valor lá do rito sumaríssimo, correto? E aí, dependendo do tamanho da empresa, se quem estiver recorrendo for a empresa, essa transcendência econômica vai depender do valor, vai depender do porte dessa empresa. Se for uma empresa de âmbito municipal, e aí até o exemplo que eu dou no curso é uma padaria, assim, que só tem numa cidade. Esse pedido devolvido no recurso tem que ser de pelo menos 100 salários mínimos. Se for uma empresa de âmbito estadual, tem que ser de 500 salários mínimos para cima. E uma empresa nacional, seriam 1.000 salários mínimos para cima devolvido no recurso de revista. Então, uma causa, o pedido devolvido teria que ser superior a R$1 milhão, caso a empresa fosse de âmbito nacional. E aí a pessoa, nossa, mas então não vai ter como reconhecer a transcendência econômica, porque a causa que é de 50 mil reais está tudo perdido, não adianta nem recorrer. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Porque essa transcendência, ela é exigida em relação a apenas um dos fatores. Pode não ter transcendência econômica, mas pode ter uma transcendência social. Né? Pode ter a transcendência jurídica e não ter transcendência política. E até meio lógico, na verdade, ter transcendência jurídica e não política, porque o que é a transcendência jurídica? É quando tem uma lei nova que deve ser interpretada pelo TST, ou então uma lei antiga que já existe, mas que pode ser interpretada sob um novo enfoque. Que aí seria o caso de vínculo de emprego com o Uber, por exemplo, que tem uma interpretação da subordinação jurídica sob o ponto de vista da questão tecnológica, né? Gig economy, economia de compartilhamento, não sei o quê. Então, se existe essa questão nova que demanda uma atuação do TST, logicamente não vai haver uma transcendência política, porque a transcendência política é exatamente o contrário. Quando a decisão do TRT contrariar o entendimento reiterado do TST. Correto? Por exemplo, tem súmula, ou então tem vários entendimentos reiterados num sentido, e o TRT contraria esse entendimento, vai haver a transcendência política. Então fica meio que um oposto do outro, né? Entendeu? Então, ou o TST já se manifestou muito sobre um assunto, ou então a questão é nova para o TST. Essas transcendências são diferentes. Então, não precisa preocupar se vai preencher todos os 4 requisitos. E é normal a gente ver o advogado fazendo as razões do recurso de revista e fazendo menção às 4 transcendências. Então, não precisa se preocupar muito em relação a isso, porque não é tão grave quanto alguns imaginam. Claro que é muito importante, né, ter a transcendência, mas não é tão desesperador assim. E aí, só para... Pode falar. Eu queria só fazer uma ponderação, aproveitando essa sua deixa, Murilo, eu volto para você na sequência, sobre a questão da gravidade ou não de você indicar os elementos de transcendência que você já bem explicou aqui para o nosso público. Antes disso, eu só quero aqui responder a pergunta do colega, dizendo que ele citou o precedente, que é o 100.1074, de relatoria do ministro Cláudio Brandão, salvo o melhor juízo da 7ª turma, é exatamente isso. Na verdade, esse precedente, ele é reproduzido quase que em totalidade
dos julgamentos que são exarados pela 7ª turma, porque adota esse critério objetivo que nada mais, nada menos remete à história da remessa necessária, vamos colocar assim, né, do reexame necessário, que está lá no CPC, e que nós temos, inclusive, uma súmula, né, que é a súmula 303 do TST, que faz menção a isso, e aí o critério, pelo menos objetivo adotado pela 7ª turma, seria exatamente esse patamar de salários mínimos. Mas eu queria fazer uma observação, Murilo, e aí para a gente esquentar o debate, exatamente nessa preocupação do advogado em indicar ou não os critérios de transcendência. Por quê? Eu percebo, pelo menos ali no dia a dia das aulas que a gente ministra, que as pessoas estão muito preocupadas, muitas vezes, nos demais pressupostos extrínsecos, né, do recurso particularmente, do que falar da transcendência, porque sabe hoje, por força regimental, né, salvo o melhor juízo, o artigo 247 do TST diz que é de ofício essa análise por parte, então, dos ministros. Então, meio que, olha, deixa que o TST resolva a questão da transcendência, eu me preocupo com os demais pressupostos. Eu teria aqui uma opinião, se me permitir, um pouco divergente, porque deixar para os ministros analisarem a transcendência é você, na verdade, deixar na mão deles resolverem se o caso merece ou não o conhecimento. Não estou dizendo que os ministros vão criar uma barreira, uma jurisprudência defensiva para não conhecer do recurso, mas simplesmente não justificar no apelo por que ele é transcendente ou não, você perde, quem está nos ouvindo aqui, uma oportunidade muito grande de formar a convicção do ministro ou da ministra a respeito daquele caso, porque não necessariamente, tá, você deixando para que então a Corte Superior faça essa análise, ela vai ser uma análise adequada, embora hoje, e vai ser tópico da nossa conversa aqui naturalmente, essa decisão eventualmente do relator ou da relatora que entende ser intranscendente o recurso como um todo, vai ser suscetível, né, do agravo para a turma. Mas, de novo, essa questão de ser suscetível ou não o recurso para a turma não muda, né, a importância de você colocar isso realmente no papel. Então, eu pelo menos falo também em sede de aulas, no sentido de que o advogado tem que ter essa preocupação, ele tem que justificar o porquê que o recurso deve ser conhecido. Querendo ou não, gente, é um filtro, como eu comentei, é um mal necessário hoje do TST para ele sobreviver frente a essa avalanche. Quantos são os recursos que o Murilo ali, não tenho dúvida, né, que recebe ou passou a receber depois de 2017, com isenção de depósito recursal, ou pagamento pela metade, ou com gratuidade, ou eventualmente com a apólice do seguro-garantia judicial. Quantos não foram os casos que chegaram ao TST, que não chegavam até então por uma questão econômica, em razão do depósito recursal, mas que passaram a existir agora pelo acesso ao judiciário por parte das empresas. Eu nem vou entrar na questão da interpretação legislativa, que o Murilo já bem colocou, porque é natural que uma lei nova, do tamanho da lei da reforma, ela ainda esteja em fase de construção, né, de sedimentação de interpretação jurisprudencial por parte de Brasília. Mas até aí, né, você ter um acesso muito grande ao TST acaba realmente fazendo com que a transcendência seja aplicada. Então, a orientação, pelo menos que eu dou, e do assim, viu, Murilo, do bom sentido da palavra, é que facilite a compreensão do ministro ou da ministra a respeito da transcendência. Por que que o meu recurso tem transcendência? Porque se não cair na 7ª turma lá do meu querido amigo ministro Cláudio Brandão, esse critério não vai ser o mesmo, talvez, utilizado na 2ª, onde você atua junto com o ministro Pimenta Freire, não vai ser o mesmo critério da 4ª, da 5ª turma, e assim sucessivamente. Então, só queria fazer essa observação para que as pessoas se preocupem também com a questão da transcendência, porque mesmo com o agravo sendo apresentado, caso mantida a decisão, você não vai conseguir depois recorrer, né, para, por exemplo, a subseção de dissídios individuais número 1 do TST, porque realmente não é hipótese de cabimento e nessa situação a própria lei já diz que é uma decisão irrecorrível. Então, foquem também no coração da transcendência, não vamos deixar ela ali de lado para que os ministros possam de ofício então analisar. Só essa observação, e me desculpe aqui pela ponderação.
Não, que isso, imagina. Perfeito seu comentário, concordo plenamente. E depois eu vou falar sobre como é meu pensamento, como é o pensamento de que analisa o processo na prática. Agora vamos, eu sugiro que a gente dê essa segurança jurídica em relação à desnecessidade de abrir o tópico. Na prática, a gente concorda, é importante, é indicado fazer essa abertura, mas vamos analisar o 896A CAPT da CLT, que fala que o TST no recurso de revista examinará previamente se a causa oferece transcendência. Examinará previamente, então é uma obrigação legal. E o artigo lá do regimento interno, que o Calcini falou, é o 247 mesmo, e ele diz o seguinte, já tinha até separado aqui, a aplicação blá blá blá, o TST no recurso de revista, examinar previamente de ofício. Então o regimento interno já está um pouco mais claro em relação a isso. E a gente tem várias decisões da ministra Adelaide, por exemplo, dizendo exatamente isso, que a transcendência tem que ser examinada de ofício. Eram alguns votos que eu tinha achado da segunda turma, que tem o padrão também, né, quando vai fazer abertura, quando vai relatar lá o recurso e tudo mais. Tem ministro que fala sobre a existência ou não de transcendência, os ministros da sétima turma falam, né? Os da segunda turma, o ministro Pimenta, por exemplo, a gente não fala nada nas minutas, então fica implícito que existe transcendência, porque vai ser analisado, né? Mas, lembrei. Nesse voto da Adelaide, quando ela ainda estava na segunda turma, que agora ela foi para a oitava turma, ela fala essa questão também de que a transcendência vai ser analisada de ofício. Então, na interpretação razoável da lei, de um jeito bem claro no regimento interno do TST, e em decisões do tribunal, já está claro que a transcendência vai ser examinada de ofício. E aí, beleza. Uma decisão recente também da Adelaide diz o seguinte, foi inclusive a Érica Vaires, que participou da live com a gente na última semana, ela encaminhou para mim e a ministra Adelaide tinha falado assim, olha, essa causa que tem transcendência econômica em razão da situação de pandemia que a gente tem, que a gente está vivendo no país. Eu separei esse julgado para fazer menção, porque eu achei muito interessante, justamente eu pegar essa deixa da ministra Adelaide, é o julgado número 10755, disto 23 de 2016, final, a origem é TRT3 e o final é 0064. Achei muito interessante porque ela diz, diante do atual cenário econômico agravado pela pandemia, nesse contexto se reconhece a transcendência econômica. Então, eu acredito que a partir desse precedente, talvez a própria segunda turma, ou oitava, ou outras, passem a reconhecer a pandemia, o contexto econômico trazido pela pandemia, como abrangido por esse requisito de transcendência. Mas depois, pessoal, não precisam se preocupar. Eu vou colocar esses julgados lá nos stories, todos os que foram mencionados para vocês terem como referência. O doutor Bruno Legari, muito gentilmente, trouxe o julgado que foi mencionado da sétima turma do TST, que trouxe algumas balizas em relação ao indicador de transcendência econômica. Depois também eu vou colocar lá, e só uma pausa, já que eu interrompi vocês, para quem estiver assistindo e não assistiu o início da live, não pôde acompanhar desde o início, nós estamos fazendo uma premiação de uma obra de uma via do livro Dr. Ricardo Calcini. É um manual obrigatório para a advocacia trabalhista, prática trabalhista nos tribunais. O Dr. Ricardo tem ampla experiência, não só na docência, mas como profissional atuante. E como vocês fazem para participar? Vocês vão fazer um print apenas durante a live. Não adianta fazer depois da live salva no feed, apenas durante a live. Vocês vão publicar nos stories ou no feed e vão marcar as 3 contas, a do professor Murilo, a do doutor Ricardo e a Juridicando na Rede. E vão colocar uma frase bem bacana, bem motivacional. E pode até ser jurídica também. Quem sabe vocês não conceituam em transcendência, né? Dependendo do conceito, a gente vai escolher a mais criativa. A doutora Mariana disse que ela já ganhou. Então, vocês veem, a doutora Mariana está competitiva aqui. Então, faça uma frase bem bacana, já que depois a gente vai analisar. Murilo, passa a palavra para você. Bom, tá. Então, transcendência econômica. Realmente tem esse lado de ser bastante subjetivo, e aí teve a sétima turma que tomou essa iniciativa, né? De estabelecer parâmetros mais objetivos, e essa decisão da ministra Adelaide, que você acabou de dizer, que a gente fica pensando, nossa, e agora? Se todas as turmas forem seguir esse entendimento, todos os recursos vão ter transcendência, então. Eu não acredito que as coisas vão por esse caminho.
Acho que vai prevalecer ainda a análise dos outros critérios também. Eles também vão pesar, porque senão não adianta, acabou, né, nessa época agora, essa questão da necessidade de ter, de fato, alguma transcendência. E como eu tinha falado, os outros critérios de transcendência eu considero que são mais objetivos, é mais fácil ver. Vamos lá para a transcendência política, por exemplo, que é uma das hipóteses é quando a decisão do TRT contraria uma súmula do TST, por exemplo, e aí pode ser também súmula, orientação jurisprudencial, precedente normativo, ou decisões reiteradas, em algum sentido, ainda que não sumuladas, certo? Ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar qualquer súmula. Súmula 331, fala da responsabilidade subsidiária. Se a decisão do TRT contrariar essa súmula, vai existir a transcendência política. Então é algo mais objetivo. Você analisando o acórdão do TRT, fica bastante fácil de ver. Uma mais fácil, que é uma que eu gosto de citar, a súmula 460 não me recordo agora se é a 461, 463, que fala do ônus da prova do FGTS. Acho que é 463, né? Vocês se recordam? Eu acho que é 461. É, né? Eu acho que é Pois é, 461. uma é da O justiça ônus da gratuita. prova do FGTS é do empregador. Isso. E aí, se o TRT disser que o ônus da prova é do empregado, vai ficar claro que existe uma contrariedade à súmula 461. Acho que é a 461 mesmo. A 463 é que fala da justiça gratuita, né? É. E aí, ok. Então é algo fácil de ser visto em regra, certo? Porque quando for, por exemplo, decisões reiteradas do TST, existe um número objetivo para a gente poder estabelecer se existem decisões reiteradas ou não do TST em um sentido? Já fica um pouco mais complicado, né? Mas, via de regra, é mais fácil ter essa noção de que existe ou não contrariedade à súmula. E aí não adianta você falar que existe contrariedade se de fato não existir. Acaba que a própria quarta turma gosta bastante de confundir, entre aspas, a questão da transcendência com o próprio mérito. Porque, na verdade, o reconhecimento de que existe transcendência, na maioria das vezes, tem a ver com o mérito. Certo? Nesse caso da transcendência política, por exemplo. E aí, transcendência jurídica, novamente, caso do Uber. Nós já tivemos mais ou menos, eu acho que foram 7 ou 8 decisões analisando esse vínculo de emprego. De mérito mesmo, foram 3 ou 4, salvo engano, e outras foram barradas em óbice de, por exemplo, não transcrever o trecho do acórdão, ou ausência de dialeticidade recursal. Eu tenho até uma tabelinha que eu fiz, analisando essas questões que eu pesquisei recentemente. E aí, assim, Nós no caso... falamos, inclusive, sobre isso na primeira live, lembra? Foi, pois é, eu tô... O Júlio Bahia, que ele foi nosso convidado. Para quem não assistiu, ficou salva lá no feed. Essa eu consegui salvar, porque sabe, doutor Ricardo, eu tive um problema com a internet semana passada, semana retrasada. São coisas da vida. Eu lembro daquela teoria do desvio produtivo, do tempo que a gente perde com esses problemas técnicos. E aí o Murilo me salvou, que além de ser um excelente professor, uma pessoa muito generosa, ele salvou e fez a live no perfil dele. Mas para quem está assistindo, o Murilo comentou bastante sobre essa questão do Uber lá na primeira live. Então, vocês assistam. E para quem não tem Instagram, quem tem aquele colega que se recusa a entrar na rede social, mas quer acompanhar, depois eu vou fazer o upload desses vídeos lá para a conta do YouTube, do Juridicando na Rede do YouTube. Então, vocês também sigam por lá, acompanhem, porque os vídeos... E aí, aquele colega que não tem Instagram, que se recusa, pode assistir por lá, ele consegue estar atualizado mesmo assim. Olha, eu tô fazendo muito Woman Explain aqui, cortando o Murilo direto. Ainda bem que o Murilo é super gentil. Que Não isso. se importa, Murilo, fala, a palavra é sua. Pois é, não, muito bem lembrado. Obrigado pela lembrança aí. Na primeira live, então, falamos sobre isso. Lá tem mais detalhado, porque eu estava com a planilha na minha frente, e agora eu falei mais por cima. Mas, enfim, o que importa pra gente. Pode ser reconhecida a transcendência e você não ter razão no mérito. Vamos lembrar de um processo que está com pedido de vistas, que o ministro Maurício Godinho Delgado estava votando a favor do reconhecimento de vínculo de emprego do motorista com a Uber, certo? E aí, enfim, nós tivemos decisão também da quarta turma não reconhecendo. Em ambos os casos, existiu a transcendência porque era uma questão nova. Interpretação dos artigos 2º e 3º da CLT sobre enfoque da subordinação jurídica relacionada à tecnologia e tudo mais, né? Seria uma nova interpretação. E aí, ok, reconhecida a transcendência,
a quarta turma tem entendido que não é vínculo de emprego, e o ministro Maurício estava votando a favor da existência do vínculo de emprego. Então vai depender do mérito ali, né? Não necessariamente ter a transcendência reconhecida vai significar o sucesso do recurso. Porque nesse caso específico, tanto se for a Uber quanto se for o motorista, vai existir transcendência, mas o mérito vai depender do posicionamento do ministro, do posicionamento da turma. Então, por isso que eu digo assim, gente, se preocupem mais com as razões do recurso do que com a transcendência. Mas, havendo tempo, se não tiver com muito prazo, faça a abertura do tópico sobre a transcendência. E aí, é legal ver um recurso objetivo, assim, porque o analista, quem está fazendo a minuta do voto lá para o ministro, ele até se sente mais seguro quando vê que o advogado tem noção do que ele está fazendo. Por exemplo, está lá na transcendência e fala tópico por tópico sobre o que está acontecendo. Tá? Não, o elevado valor da causa está presente porque se discute tanto, existe transcendência social porque o recurso é de reclamante pedindo um direito que está previsto no artigo tal, inciso tal da Constituição Federal. E aí depois a gente vai falar sobre a questão também da possibilidade de reconhecimento da transcendência social também para a empresa, porque às vezes se a gente lê rápido lá na CLT, parece que é só o empregado Sim. que pode ter transcendência social reconhecida, né? Mas enfim. E aí existe transcendência jurídica porque é uma questão nova, diz respeito ao artigo tal da CLT, inclusive existe divergência jurisprudencial sobre essa interpretação entre o TRT, que prolatou a decisão, e o TRT tal. Então ele já faz um resumo ali na transcendência sobre o que está acontecendo. E depois ele vem, bom, em atendimento ao requisito da transcrição do trecho do acórdão do TRT, o TRT se manifestou desse jeito aqui, ipsis literis, e aí ele começa a fazer a fundamentação, uma fundamentação objetiva. Quando tem divergência jurisprudencial, tem lá todos os requisitos básicos, que é a indicação do número do processo, do órgão que prolatou a decisão, que é outro TRT, ou então SDI do TST, e data de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ou numa fonte oficial, né? Em regra, isso é o necessário. Pode colocar o link do site da internet? Pode, mas o fundamental mesmo, ainda quando você indicar a URL certinha ali, é você colocar a data de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Está lá na súmula 337, item 5, salvo engano, a linha C. Então, às vezes, muitos recursos não podem ser conhecidos por divergência jurisprudencial por causa desse erro. Às vezes o advogado acha que é suficiente colocar a URL, o endereço, né, o site de onde ele tirou aquela decisão. Só que, de acordo com a súmula, é preciso também colocar essa data de publicação. E aí, quando a gente vê todos esses requisitos sendo cumpridos, sem muita ladainha, o advogado tentando colocar tudo quanto é transcendência, e aí a gente já deu uma olhada no acórdão do TRT, viu que não tem aquela contrariedade à súmula que ele apontou, ou então não tem o pré-questionamento do jeito que ele... não tem o pré-questionamento em relação à tese que ele está arguindo lá no recurso de revista. Quando a gente vê que está tudo certinho, a gente fala, nossa, esse cara aqui parece que tem razão. Então a gente já vai fazendo o voto, a minuta ali, até com mais confiança. Claro que vai depender do mérito, do posicionamento do ministro em relação à matéria e tudo mais, mas isso dá uma segurança para a gente. Então, nada de fazer aquela argumentação genérica em relação à transcendência, né? Tem vários recursos assim. O recurso possui transcendência de ordem jurídica, social, econômica e política nos termos do 896 da CLT. Foi até uma pergunta aqui, viu, Murilo, que alguém fez aqui exatamente nesse sentido. Abrir o tópico e falar de forma genérica sobre a transcendência. É a mesma coisa que falar nada. Então, é melhor do que não... Até frustra o ministro, né? Ele está esperando que você fale e você repete os termos da lei, aí fica difícil. Ou então, quando fala, a matéria está pré-questionada nos termos da súmula 297. Gente, não é assim. Ó, vocês perceberam, eu vou brincar um pouquinho com o Murilo aqui para descontrair um pouco. Vocês perceberam que o Murilo sabe até a linha da súmula 337.
Ou seja, né, a súmula 461 ele não lembra, nem a 463, mas a 337, lá no item não sei do qual, mas a linha. Então, ó, fica a dica, hein? Fica a dica para quem está nos acompanhando. Deixa eu até ver Prestigiando aqui se... novamente a nossa audiência, o professor Ricardo Guimarães. Gente, eu estou citando o professor Ricardo Guimarães porque ele é de conhecimento notório, integrante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, enfim, está sempre aí em Brasília despachando com os ministros, e ele faz duas colocações. Eu vou até usar essas colocações para poder dividir com vocês. Primeiro, memoriais é uma alternativa apta a achar a transcendência? Não tenho dúvida que sim. Pegando o raciocínio que o Murilo bem colocou aqui, quer dizer, se o TST de fato ele tem a obrigação de analisar a transcendência, eu só vou despachar a transcendência, os critérios efetivamente de acordo com a turma ou com o ministro ou a ministra, de acordo com o local aonde o processo vai acabar sendo julgado. Então, talvez não haja essa necessidade, como o Murilo está enfatizando aqui, de você tecer a minúcias nessa questão da transcendência no seu recurso, porque, de novo, isso vai ser critério a ser observado de ofício pelo TST. Mas, uma vez definido, né, quem vai decidir o seu caso, o órgão competente, o órgão ali, o órgão que tem realmente essa competência para poder decidir, aí sim, como diz aqui o professor Ricardo Guimarães, de você despachar previamente, então, essas questões frente ao ministro ou à turma julgadora, caso, de repente, essa questão não seja analisada de forma monocrática. Eu queria fazer uma observação, depois eu entro na questão da Uber, viu, Guimarães? Uma observação, porque depois da decisão do órgão especial que declarou a inconstitucionalidade, salvo o melhor juízo do parágrafo 5º do artigo 896 da CLT, que dizia, olhem, agravo de instrumento e recurso de revista, decisão monocrática do relator, caso entenda que o recurso é intranscendente, não cabe realmente uma insurgência recursal. Isso foi declarado inconstitucional ano passado pelo TST, ou seja, cabe recurso interno. Muito bem. Mas isso, na prática, traz algumas considerações, eu acho que importantes. Até queria ouvir o Murilo nesse aspecto, porque, vamos lá, se cabe recurso, tá, de duas ou uma. Ou o ministro vai deixar para poder analisar a transcendência já no acórdão junto com o colegiado, porque ali, né, se entender que é intranscendente a questão, a decisão é irrecorrível. E isso não foi julgado inconstitucional pelo TST, né? Então, passa a se analisar conjuntamente, então, com o colegiado essa questão, quer dizer, fecha as vias de fato para o advogado, ou o ministro, em razão da quantidade de processos, sabendo que o seu par, né, ou seja, aquela pessoa que está revisando os seus casos, a turma julgadora, vai manter o entendimento que eles estão estabelecendo para aquele determinado órgão, quer dizer, ele não conhece a transcendência, aí a parte recorre. Só que ao recorrer, e aí, Murilo, eu queria te ouvir, será que não estaria sujeito a, por exemplo, a penalização da multa do agravo pelo fato de você recorrer de algo que de repente não seria transcendente? E aí o advogado ele fica com essa pulga atrás da orelha, porque quer dizer, poxa, já ficou intranscendente, aí ele vai recorrer porque agora pode. Mas aí ele recorrendo, ele pode tomar multa. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Tem o artigo no regimento interno também do TST, eu não me recordo qualquer, depois eu posso até procurar rapidinho, que fala sobre esse agravo interno, né? Que quando a decisão for, quando o agravo for negado provimento por decisão unânime da turma, existe a possibilidade de aplicação da multa, né? Gente, eu vou confessar para vocês, não sei se eu deveria, mas assim, eu pondero... Eu te provoquei, agora você vai ter que responder. Nas minutas, eu pondero bastante essa questão da argumentação do advogado, quando ele realmente ataca os fundamentos dessa decisão monocrática, contra a qual ele está recorrendo, e também se ele faz uma argumentação no sentido de assim, olha, eu preciso de uma decisão do órgão colegiado para que seja possível, pelo menos em tese, que a questão seja decidida pela SDI. Porque para você interpor embargos para a SDI, tem que ser contra uma decisão colegiada. E aí já não tem o caráter protelatório ali, ao meu ver, quando você fala isso, olha, eu estou recorrendo porque eu preciso de uma decisão colegiada para levar isso lá para a SDI.
E quando ele ataca, de fato, os fundamentos, né, não, ao contrário do que disse o ministro relator na decisão monocrática, existe sim transcendência por causa disso, contrariedade à súmula tal, violação a tal artigo. Então isso, quando o advogado demonstra essa noção, digamos assim, eu não tenho colocado multa e o ministro tem aprovado as minutas. Agora, quando eu vejo que é falando nada com nada, falando como se fosse um recurso ordinário, algo assim, aí eu costumo colocar ali uma multinha. A maioria das decisões eu não coloco, entendeu? Mas então é isso, você tem que saber o que você está fazendo, né? Sim. E realmente existe o risco. Eu te coloquei essa pergunta, ô Murilo, porque eu venho recebendo muito sobre isso, porque o pessoal hoje fica na dúvida. Poxa, o ministro ou a ministra, pouco importa se é o ministro Pimenta, se é a ministra Adelaide, enfim, não importa qual deles. Se ele já não está considerando transcendente, será que esse não é um entendimento do próprio órgão turmário, do colegiado? E aí insistir na transcendência não acarretaria na questão da penalidade? Porque aí ficaria pior. Além de não ser transcendente, ainda vai justificar a penalidade. E aí, lembrando, né, eu comentei agora há pouco, é o parágrafo 4º do 896, que ele fala, mantido o voto, peço licença aqui para fazer a leitura, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado o acórdão com fundamentação sucinta que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal, ou seja, não cabe embargos para a subseção de dissídios individuais número 1 do TST. Ou seja, fecha as portas para a parte. E aí, realmente, apesar de ter tido um reclamo muito grande da advocacia, puxa, ainda bem que agora pode recorrer da decisão do ministro na decisão monocrática, né? Mas será que isso realmente ajudou? Ou será que realmente isso acabou trazendo maior insegurança? E aí, aproveitando aqui a pergunta, de novo, né, dos nossos telespectadores, vamos colocar o seguinte, né, agora estamos no sistema virtual, e pegando o caso da Uber, que o Ricardo Guimarães aqui colocou, professor, eu tenho a mesma dúvida. Adoro os ministros lá, você sabe que a gente tem amizade com o pessoal da quinta turma, gosto muito do pessoal da quarta, da quinta turma, mas assim, eu também tenho a mesma dúvida no que diz respeito à questão da própria transcendência, né, em relação à questão do caso em si, e principalmente o mérito da decisão. Né? Esses dias saiu um acordo do TST dizendo que mesmo que a turma ela pegue, né, vamos pegar, extraia, né, do acórdão colegiado os fundamentos para dar um reenquadramento jurídico para a tese que está sendo colocada de forma contrária pelo tribunal, isso, segundo a SPDI 1 do TST, seria reexame de fatos e provas. Ou seja, então se eu não posso fazer nem isto, então não existe reenquadramento jurídico de fatos e provas, né? O que vai sempre acabar acarretando no óbice da súmula 126, né, do TST. Então eu tenho a mesma dificuldade de compreensão, eu acho que o Murilo também deve passar por isso constantemente, porque muitos são os casos que chegam com essa ideia de reexame de fatos e provas, mas a gente não consegue saber com exata precisão se podemos ou não podemos extrair realmente um novo reenquadramento jurídico. Só essa observação que eu queria fazer, e aí eu concordo com você no que diz respeito ao pressuposto da transcendência. Eu acho que ele é intrínseco, porque se o Tribunal Superior do Trabalho ele já vai conhecer da questão transcendente, quer dizer que ele tende a caminhar para o julgamento do mérito, né? E não frustrar, né, a parte dizendo que é transcendente, mas aí depois entende por algum outro pressuposto extrínseco que não vai conhecer do recurso. Eu acho que fica um quanto contraditório, apesar de hoje a jurisprudência não estar pacífica em relação a isso. Isso. Quer falar alguma coisa, Tainá? A Sandra... Sim, a Sandra Engraçado, eu não estou Barreira conseguindo falou ver os que Murilo tem comentários. olhos... Pois é, eu consigo ver, mas eu não consigo escrever nada. Para mim não aparece essa opção. Não sei se foi porque eu iniciei a live, então não consigo interagir. Murilo tem clínicos para checar se o RR tem base processual e material para o julgamento, principalmente se cumpre os requisitos processuais de admissibilidade. Pode, Murilo é Súmula excelente. 337. Eu errei o item, é o item 4. É o item 4, mas a linha é a C. A linha é a C. Não, mas Agora, no dia a sobre dia ali, né? transcendência.
Fala, sim, dia a dia você já é excelente, vai ficar mais afiado ainda. O Jonathan falou que o ministro Hugo Sherman tem mantido a recorribilidade mesmo após o precedente plenário, o fundamento de que a decisão foi proferida em controle difuso. Interessante, Jonathan. Bom, eu queria fazer uma Interessante. observação em relação ao 896A, inciso terceiro, que é transcendência social. Vocês comentaram sobre a possibilidade de não ficar adstrita ao reclamante. E nesse aspecto eu concordo, eu entendo que seria extensível à reclamada, até porque, como o dispositivo acima fala que a transcendência vai ser essas elencadas, dentre outros apontamentos, e a ideia ali não é que seja uma jurisprudência defensiva, mas sim levar a matéria para o TST para unificação dos posicionamentos divergentes entre os tribunais ou em conflito com a súmula do TST ou do STF. Então, eu entendo que é possível, sim, a extensão do direito social para a reclamada, ou reclamado pessoa física. Eu vou aqui citar um exemplo de violação que é comum de nós vislumbrarmos quando do recurso de revista interposto por decisão denegatória de agravo de petição e sede de execução. Lembrando que sede de execução em fase de execução cabe revista quando houver violação literal e definitiva da Constituição Federal. E eu trago aqui o artigo 6º da Constituição, caput, que fala sobre o direito à moradia. Então, vamos supor que haja uma penhora sobre um imóvel e que o reclamado está alegando que seja bem de família, configure bem de família na forma da Lei 8.000, e aí se diria a possibilidade do recurso de revista pautado na violação ao direito social pelo artigo 6º. Então, eu entendo que seria possível essa ampliação. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Quer começar, Murilo? Eu assim, tenho uma opinião muito objetiva. Na verdade, eu acho que a lei, apesar de ter feito referência do ponto de vista da sua literalidade, a pessoa do trabalhador ou da trabalhadora, para ela poder recorrer do ponto de vista daqueles artigos 6º e 7º em particular que estão na Constituição Federal, eu acho que pelo princípio da simetria a gente tem que adotar, como vem adotando outras turmas do Tribunal Superior do Trabalho, esse requisito, porque o artigo 7º ele é um artigo de mão dupla, né? Não dá para só dizer que é um artigo que vá referendar direitos e garantias sociais aos trabalhadores, porque ali, por exemplo, nós estamos tratando de negociação coletiva, que hoje é um dos pontos, né, de evidência, né? Afinal, o Supremo está exatamente decidindo isto no momento, se a negociação tem ou não tem aí, por exemplo, o condão de prevalecer sobre a lei, ou seja, então é um instrumento de mão dupla, pelo princípio da paridade das armas. Eu acho que o legislador, embora tenha tido essa interpretação inicial, né, pelo menos esse escopo, eu acho que a jurisprudência acertadamente vem construindo os dois lados. Na prática eu também vejo isso, era exatamente isso que eu ia falar, Calcine, essa questão da paridade das armas, da questão da simetria, né? Seria bastante injusto você reconhecer uma transcendência para o reclamante, e aí se ele pedisse, por exemplo, adicional de insalubridade, e aí está um direito social previsto na Constituição, não lembro o inciso do artigo 7º que é, mas enfim, está lá, adicional de insalubridade. Se for o reclamante pedindo adicional de insalubridade, teria transcendência social, pelo texto da CLT. Agora, se fosse a empregadora interpondo o recurso de revista, questionando esse adicional de insalubridade, aí não teria transcendência social, então, de acordo com essa primeira interpretação mais rápida da CLT. Ficaria algo bem injusto, né? E assim, a gente tem como indicadores, repetindo, são 4, só 4 indicadores: econômico, social, político e jurídico. Agora, dentro de cada um desses indicadores, existem várias possibilidades. Uma das possibilidades de se reconhecer a transcendência social é quando o reclamante recorrente, quando o empregado, postular um direito que está previsto lá entre os artigos 6º e 11 da CLT. Mas aí a gente também tem causas em que não tem necessariamente um reclamante que é empregado. Pode ser questão de representação sindical. Estão 2 sindicatos ali para ver qual que tem a representatividade de uma categoria. Ou então uma anulação de auto de infração lavrado por auditor do trabalho. Nesse caso, não tem empregado. Então, não seria
não seria um recurso que possibilitaria o reconhecimento da transcendência social se a gente fosse só por essa interpretação de que o empregado que pode ter esse tipo de transcendência. E aí, qual que é a ideia do dispositivo, no meu entender aqui? A ideia é o seguinte, tem transcendência social porque o direito é tão importante que ele está previsto na Constituição Federal, lá no rol do 6º até o 11. Mas também está previsto, lá nesses artigos também, tem a questão dos sindicatos, existe o direito à negociação coletiva. E às vezes a empresa está questionando a aplicabilidade de uma cláusula de negociação coletiva, que é um direito também importante. Então, para mim, não existe motivos para não se reconhecer a transcendência social da empresa também, da empregadora. Por esses vários fatores que a gente já falou. Paridade de armas, simetria, a questão de que existe entre outros, né, lá no parágrafo 1º do 896A, então são indicadores de transcendência, entre outros. Vamos reler assim. São indicadores de transcendência social, entre outros, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Mas nada impede que outros critérios possam ser utilizados para se reconhecer a transcendência social. Aí é basicamente nesse sentido. Também aquela questão que eu destaquei de ter processos em que não existe empregado em nenhum dos polos. A gente tem que prestar atenção nisso também. E aí acho que são essas as... Só para responder a pergunta da Geisa, né, para poder prestigiar aqui a nossa audiência, Geisa, o que deve apresentar em contraminuta em agravo de instrumento? Bom, saiba que se esse processo estiver em agravo de instrumento no TST, a chance de ser provido é muito pequena, menos de 10%, o Murilo pode confirmar aqui para nós, tá? Menos de 10% dos agravos de instrumentos são providos hoje de parte do Tribunal Superior do Trabalho. Mas imaginemos que o seu caso entre nesses 10%, né? O que eu devo fazer para que isso não aconteça? Basicamente, é trabalhar esses requisitos que estão, esses pressupostos, muitas vezes nas próprias súmulas, né, orientações jurisprudenciais do TST, para fins de inadmissibilidade, então, do recurso. Tá? Então você pode colocar, como o Murilo colocou aqui, ó, a súmula 337, item 4, a linha C, que aqui não teve a reprodução de acordo com os critérios. Bom, tá ali, você praticamente auxilia o ministro ou a ministra a fazer com que ele não conheça, né, e se conhecer não proveja, então, o recurso. Então, o foco, na minha opinião, tem que ser nestes pressupostos, tá? Já que estamos aqui a lidar com a questão do agravo de instrumento. E aí, Murilo, aproveitando, não sei se a nossa live vai até às 19 horas, a questão do entre outros ou dentre outros, eu separei aqui, só para poder também dividir com a nossa audiência, uma decisão da ministra Kátia Arruda, salvo o melhor juízo da 8ª turma, né, do Tribunal Superior do Trabalho, me corrija se eu tiver equivocado. Isso. Conferir aqui, mas ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, entre aspas, tá? Eu vou aqui ler uma passagem do voto de Sua Excelência. Deve ser conhecida a transcendência na forma autorizada pelo 896, parágrafo 1º caput, parte final, da CLT, critério e outros, quando se mostra aconselhável o exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. Olha que interessante a amplitude que ela coloca nessa expressão, entre outros. Ela continua, o enfoque da aferição dos indicadores de transcendência, em princípio, deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate da matéria no âmbito do próprio do conhecimento e não do âmbito prévio da transcendência. Ela arremata, havendo transcendência, segue-se o exame dos demais pressupostos, pois o 896A não revogou as demais normas processuais. Aqui ela inverte, então ela primeiro parte da transcendência para depois ir para os demais pressupostos. E por fim, o exame de ofício do acordo recorrido, que é o caso julgado, somente está autorizado para o fim de aferição da transcendência.
A constatação da transcendência implica somente o reconhecimento da relevância da matéria sem vinculação quanto ao conhecimento e ao mérito do recurso de revista. Então, fecho aspas aqui. Então, na opinião da ministra Cátia Arruda, transcendência é o primeiro item a ser analisado, tirando naturalmente os demais pressupostos extrínsecos. E da maneira como ela colocou, Murilo, me pareceu muito aberto, não só a sua interpretação, que está, me parece, acertada, mas também para poder abarcar outras situações, como ela diz o seguinte, né, as peculiaridades do caso concreto, que nós não sabemos quais são e provavelmente só descobriremos, quando formos despachar com sua excelência realmente este caso. Então, eu iria até além da sua fala, eu diria que mesmo esses 4 elementos que estão na lei, que você aqui bem colocou e fez cada um deles, né, a sua própria subdivisão, eu acrescentaria outros além destes que, de acordo com, pelo menos, a fala da ministra Cátia Arruda, seriam, de repente, necessários para se justificar o conhecimento do caso em concreto. Mas isso é uma opinião de uma ministra do TST e que, claro, não pode ser reproduzido para os demais órgãos fracionários. Perdão. Exatamente, ministra Pessoal, Cátia, estou olhando aqui da nós sexta estamos... turma. Sexta turma, então, perdão, corrigindo, sexta turma. Perfeito. Como nós estamos nos encaminhando ao final da live, quem tá assistindo ainda tem um restinho, 5 minutinhos para participar da premiação do livro do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, mostra o livro para o pessoal. Aproveita para tirar aqui ó, o print do livro, ó, para ficar. Aí vai ganhar mesmo, hein? Se tirar o print, vai ganhar. E o Ricardo sabe falar sobre tudo, né? print Qualquer da assunto de recursos, execução. Um ministro de renome, com certeza. Por isso Imagina, quanto mais a gente abre, menos a gente sabe, pode ter certeza disso. Pessoal, façam então um print, publiquem nos stories ou no feed, marquem as 3 contas jurídicas na rede do professor Murilo, doutor Ricardo Calcini, e coloquem uma frase bem criativa. Quem sabe um conceito de transcendência para vocês. Enfim, também frases jurídicas, mas façam uma frase criativa e nós vamos escolher a mais criativa de todas, vai ser premiada com uma via desse livro, esse manual, que é extremamente fácil. Vou só fazer uma complementação, porque eu estou aqui muito bem acompanhada de 2 professores excelentes, então eu estou mais como ouvinte do que como participante, mas eu vou fazer aqui uma menção ao julgado que o doutor Ricardo falou sobre a declaração de inconstitucionalidade incidental feita pelo TST, pelo Pleno, são 896-A, parágrafo 5º, que previa que da decisão monocrática, em agravo de instrumento, decisão monocrática do relator não caberia recurso quando ele entendesse que não havia transcendência. Foi o julgado a arguição de inconstitucionalidade incidental número 1845, dígito 52 de 2016, é o processo proveniente do TRT2, então é 502 e final 0461. Inclusive, essa decisão foi objeto de um post lá no feed do Juridicando, no post de notícias. Então, se vocês ficarem em dúvida, não conseguiram anotar, vão lá, que nas notícias postadas são relativas ao universo do recurso de revista. Tá? E depois eu vou colocar nos stories os julgados mencionados aqui nessa live. A palavra para os participantes, para as razões finais, se vocês quiserem fazer o encerramento. Começando com você, doutor Ricardo. Bom, primeiro eu tenho que agradecer aqui ao canal Juridicando, eu acho que é uma iniciativa louvável, principalmente nesse desafio enorme que é falar de recorribilidade extraordinária para o Tribunal Superior do Trabalho. Vocês estão aqui com um projeto belíssimo, muito bem aqui assessorado pelo professor Murilo, que mais do que ninguém conhece o dia a dia do TST, conhece realmente a composição das turmas, conhece o entendimento que vem sendo colocado por Brasília, e eu tenho certeza que isso vem sendo muito bem recebido por todos aqui, inclusive por mim, que também estou aprendendo com vocês, com essa questão dessas atualizações e mudanças que a todo momento realmente a advocacia precisa, porque a nossa área, gente, de
de coisa parada, né, com certeza não existe, porque é algo dinâmico, toda hora está acontecendo, hora é uma inconstitucionalidade, hora aparece outra coisa, então, assim, não existe mesmice, tá? Então, eu sempre até brinco, o pessoal que está deixando ou pretende deixar a trabalhista pode voltar, porque nós vamos precisar de vocês aí para poder construir realmente o entendimento aqui para daqui a muitos anos, porque estamos ainda no começo. Eu sei que todo mundo tem pressa, nós somos jovens, eu não tanto, mas vejo aqui dois belos jovens, temos pressa de resolver os problemas, mas, gente, a lei tem quase 4 anos apenas, né? E demorou muito para que outras legislações criassem realmente a sua sedimentação, criassem realmente a sua cristalização, e naturalmente a lei da reforma vai passar por essa maturidade. Então eu fico feliz de participar e auxiliar nessa construção de ideias ao lado de dois grandes, né, professores. Aliás, agradeço a oportunidade aqui pelo convite e espero aqui ter respondido também as dúvidas da nossa audiência. Bom, só fazer um encerramento mais rápido, assim, respondendo a questão do Ricardo. Em relação aos agravos de instrumento, em média, aí, entre 8% e 12% dos agravos de instrumento são providos lá no TST, vai depender do ano, né? E, recentemente, foi nessa semana, eu até compartilhei nos stories lá, de vez em quando eu coloco as teses que são discutidas nos recursos, né, para o pessoal ir comentando e aprendendo também, né, um jeito de atualizar, eu coloco nos stories lá, o resultado da minuta, né, que eu nunca posso dar certeza, porque é o ministro que vai decidir se é provido ou não. E nessa semana passada, né, aconteceu de eu fazer minuta de 3 agravos de instrumento em sequência sendo providos. Eu até brinquei, nossa, isso nunca aconteceu. Eu acho que nem de 2 seguidos tinha acontecido. E aí dessa vez foi agravo de instrumento. Porque às vezes acontece do TRT, de acordo com o posicionamento do ministro ou da turma, também errar no juízo de admissibilidade do recurso de revista. Tanto que entre 8 e 12 dos aí são providos. Mas eu tenho visto um aumento nesses recursos que são providos. Então, assim, não só em agravo de instrumento, mas em recurso de revista, eu sugiro que sempre que possível, que tiver uma oportunidade, que vocês advogados recorram, principalmente, às vezes, em valor de danos morais, por exemplo. Se você acompanhar a jurisprudência, em alguns casos específicos, o TST acaba estabelecendo alguns parâmetros de valores. E aí, muitas vezes, o empregado deixa de recorrer e perde um valor considerável. E aí tem influência nos honorários do advogado também. Um caso recente, eu acho que ainda deve estar nos stories, foi o seguinte, explicar rapidinho a situação. TRT 2 ou 15, salvo engano, era 2, em São Paulo. Tem a Fundação Casa, né, que tem os menores lá, que são internados, enfim. E aí tinha um empregado, que era da Fundação Casa desde 99, salvo engano, e aí ele foi acometido por depressão e um transtorno de estresse, teve algumas rebeliões, e uma dessas rebeliões, um adolescente em fuga bateu um ferro nesse empregado, e o que mais? Ele perdeu 40% da capacidade de trabalho, e aí ganhou 25 mil reais de indenização. Eu até compartilhei perguntando para o pessoal o que vocês acham, que é razoável, está alto, e por que eu perguntei se era razoável ou se estava alto? Porque só a Fundação Casa que recorreu, o empregado não recorreu. Então a gente não sabe se o ministro vai aumentar, se ele aumentaria essa indenização, né? Eu fiz a minuta no sentido de manter esse valor, mas a gente não sabe o que aconteceria, né? De repente seria um caso de aumentar a indenização por esse espaço de tempo, por exemplo. Ele começou a ficar doente em 2001, se não me engano, entrou em 99, 2001 começou a ter depressão, transtorno de estresse, e aí teve essa perda da capacidade laboral, a redução, né, em 40%. Então, dependendo do contexto, pode ser que o valor aumente, né? E aí eu recebi alguns comentários assim, nossa, eu acho que está pouco esse valor e tal. E enfim, aí eu comentei com o pessoal, olha, a gente não vai saber se os ministros, se a turma aumentaria esse valor, porque o empregado não recorreu. Então, assim, dá para fazer muita coisa no TST, seja em recurso de revista, seja em embargos, e fica a sugestão aí para acompanhar nosso trabalho. O trabalho do Ricardo bem mais amplo também, né? O meu é mais restrito, assim. O Ricardo tem muita coisa. Então, acompanha o trabalho aí, a gente, todo mundo, a Tainá também posta bastante coisa. Muita coisa sobre direito do trabalho e tudo mais. E é isso, obrigado pelo convite, né, Tainá, por ter proporcionado esses eventos aí que a gente está
realizando. Obrigado por ter aceitado o convite, Ricardo. Engrandeceu Imagina, o bastante agradecimento é meu, a imagina. live. E é isso, obrigado a todo mundo que assistiu também, para quem vai assistir depois. Eu que agradeço muito a participação de ambos, a participação de quem está assistindo. Aqui a participação ela é fiel. Nós temos seguidores que acompanham isso desde da primeira postagem conosco. Sempre buscam, sugerem conteúdo, são os advogados cada vez mais estarem capacitados, buscam conhecimento e é como eu falo, primeiro, junto nós somos mais fortes, aqui vocês têm voz, então mandem sugestões de lives pelo direct, aqui todos são bem-vindos e conhecimento é poder. Então, a advocacia trabalhista forte, a advocacia capacitada. Bom, é isso, acho que nós tratamos dos principais temas. Assim, naturalmente que é muito extenso, então talvez um do outro nós não tenhamos falado, mas se vocês ficaram com algumas dúvidas, podem mandar, como eu falei, pelo direct, para mim, professor Murilo, doutor Ricardo. E só para encerrar, mas assim, vou ser muito breve, a Sandra perguntou qual é a nossa opinião sobre o projeto de lei 9 de 2021, se ele ainda está tramitando, com a nossa opinião. Eu acredito que a Sandra esteja fazendo referência àquele projeto, que 896 linha A, que retirando a possibilidade de recurso de revista em caso de interpretação divergente entre tribunais regionais do trabalho distintos, para que a única possibilidade fosse de decisão da SDI 1. Eu acredito que seja esse projeto que ela esteja fazendo referência. Se for, eu sou contrária, eu entendo que há um esvaziamento da competência do TST e a ideia é que o TST possa, por mais que o Dr. Ricardo tenha trazido números compatíveis com uma avaliação extraordinária, uma instância extraordinária, não seria uma terceira instância, mas a atuação num recurso de natureza extraordinária, técnico, que pretende uniformizar a jurisprudência e não fazer reexame de fatos e provas e não avaliar as nuances fáticas do caso concreto, mas eu entendo que há um esvaziamento grande dessa competência. Enfim. É isso. Bom, posso comentar também? Senão, fiquem, faz o encerramento. Eu vou comentar. Eu não sei se esse projeto passaria não, mas enfim, vamos considerar que ele passe. Também considero que seria esvaziada a função do TST, uma das principais funções, que é exatamente essa. Não permitir que o mesmo caso seja julgado de forma diferente em razão de estar em um TRT ou em outro TRT. Tem a justificativa lá de que tem que ser consideradas as peculiaridades locais, mas acho que mesmo se for registrado na acórdão, se for uma peculiaridade local, questão de usos e costumes, por exemplo, talvez isso já seja considerado pelo TST. Teríamos que aprofundar mais na discussão, mas assim, sendo isso aprovado, existe uma saída para a maioria dos casos em que o advogado quiser apresentar divergência jurisprudencial. Porque o que é a divergência? É uma diferença de interpretação, seja em relação a dispositivos de lei federal, ou da Constituição Federal, em regra, ou em relação à interpretação de súmulas também, né? E aí ficaria prejudicado essa questão de diferença de interpretação de TRTs em relação a dispositivo de lei estadual, por exemplo, que acontece no TRT 2, TRT 15, né? Ou então interpretação de acordo coletivo de trabalho, que realmente tem que ser divergência de interpretação entre TRTs, mas acho que na maioria dos casos seria possível ainda alegar violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal. E, enfim, não concordo com o posicionamento desse projeto de lei, por causa desse motivo, basicamente, que a Tainá falou, vai esvaziar uma das principais competências, que é uniformizar, pacificar a interpretação da legislação trabalhista, né? Olha, eu não conheço, até brinquei aqui, eu falei, nem sabia que se tratava de um projeto de lei com essa finalidade, mas eu quero só fazer um pedido a você, Murilo, ao pessoal do TST, aos ministros. Já o fiz na pessoa, inclusive, dos próprios, mas renovo aqui, quem sabe todo mundo fazendo, a gente não consegue um dia realizar esse sonho.
a divulgação, gente, das decisões da SBDI1. A gente precisa ter acesso mais amplo a essas decisões. De nada adianta a gente colocar no portal do TST, por exemplo, as decisões turmárias, que por mais relevantes que sejam, e justificam, inclusive, a própria transcendência política, né, para poder eventualmente conhecer do recurso, mas a gente precisa ter um acervo das decisões da SPDI1 e, eventualmente, da SPDI2. Além de ser algo que vai ser de grande valia para a advocacia, vai ser algo também de grande valia para os regionais, porque muitas vezes os desembargadores não conhecem o entendimento do TST. Só sabe do TST quando sai um recurso de revista repetitivo, o que é muito raro acontecer dentro da quantidade, né, que chegam até o TST para poder se uniformizar e o tempo que está demorando. Então não é uma crítica aos ministros, pelo amor de Deus, mas a gente precisa divulgar essas informações, tá? Eu acho que o portal ele poderia produzir isso daí, ele poderia fazer essa compilação de divulgação, que seria essencial para a própria advocacia e para as próprias cortes regionais. Quem sabe assim a gente não consegue minimizar um pouco dessa avalanche, né, desse tsunami de recursos que estão chegando hoje para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, só essa dica de amigo e esse pedido de um estudioso que sou para que divulgue essas decisões, pelo amor de Deus. Perfeita a colocação, doutor Ricardo. Só vou mandar um beijo para minha mãe, para a Ágata. Um beijo, mãe. Mãe, a gente tem que sempre mandar muito beijo. Meu filho também está assistindo. A audiência qualificada. Quando a família assiste, Exato. Né? Bom, vou renovar aqui meu agradecimento, doutor Ricardo, pessoa gentilíssima, um poço de conhecimento, muito obrigada. Sinta-se sempre convidado para produzir conteúdo do Juridicando, para live, o que você quiser, estamos de portas abertas. Murilo, não preciso nem dizer, né? Toda semana eu fico aqui puxando seu saco, agradecendo, então vai mais uma vez, você merece. Obrigada também por fazer parte do projeto. E semana que vem a gente tem aquela live, né, que nós vamos repetir, e para o pessoal saber, na semana que nós falamos com o professor Gaudio, a internet não cooperou, não consegui salvar, então nós vamos repetir na semana que vem, no dia 31 de maio, às 18 horas, a live sobre negativa de prestação jurisdicional, e nós vamos incluir a temática do agravo de instrumento. Então não percam, assistam, participem. Quem sabe a gente tem uma outra premiação também, além do conteúdo maravilhoso. Vocês estão aqui sendo muito premiados com conteúdo, com livro, com curso. Bom, eu espero vocês lá. E para quem não conseguiu assistir inteira, vai ficar salva no feed. E lembrem de também seguir a conta no YouTube, tá, pessoal? É isso. Vou fechar aqui. Ficam parabéns também para vocês que estão assistindo, agradecimento e nos acompanhem, tá? Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado.